Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, neste momento, para conversarmos um pouco sobre alimentação escolar, né, nos municípios, nesse ano de 2020. Pensando nessa parte do contexto da pandemia que a gente está vivendo nesse ano, algo inusitado que nunca imaginaríamos passar por uma situação dessa, e também já focando, finalizando o ano de 2020 com a virada de gestão, a transição de gestão, saindo a equipe de 2020 e entrando a equipe em 2021, né, a partir das eleições que vão acontecer em novembro. Então, hoje estaremos aqui conversando com vocês, eu, professora Valéria Rodrigues, articuladora do Conviva aqui do estado de Goiás, e teremos conosco Maiara Paranhos. Pode se apresentar, Maiara. Aqui do Tocantins. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, sou a Maiara Paranhos, articuladora do Conviva aqui no estado do Tocantins. Sejam todos bem-vindos. E ela é nutricionista, tá, gente? Ela não falou, mas eu falo. Verdade. Só que o Tocantins não conhece. Verdade. Conosco, a gente está fazendo essa web, né, interestadual, com o professor Jonathan. Olá, prazer estar aqui dividindo esse espaço com a equipe de Tocantins e com o estado de Goiás também. E vamos discutir algumas questões que, de repente, podem estar nos afligindo nesse momento em que estamos vivendo, né? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sou o Jonathan, articulador do Conviva aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso. E, assim, para a gente iniciar de uma forma um pouco mais leve, mais tranquila, a gente vai fazer uma quebra de gelo, vamos dizer assim. Mas antes, tem um detalhe. Nós iremos disponibilizar o material que a gente vai apresentar aqui para vocês, dependendo da quantidade de perguntas e questionamentos, se nós não conseguimos responder a todas ao vivo aqui para vocês, nós vamos organizar o material pós-formação e encaminharmos por e-mail. E também temos a possibilidade de encaminhar para vocês um certificado de participação deste encontro. E como é que vocês vão fazer para receber? Eu vou passar aqui no chat um link de inscrição simples. E à medida que outras pessoas forem entrando, né, a gente vai retomando, vocês entram lá, façam a inscrição, e aí a gente vai encaminhar todo esse material para vocês, né, após esse encontro, e também o certificado de participação. Tá bom, pessoal? Já estou vendo aqui, tem pessoal de Goiás participando, Rio Grande do Sul, de Tocantins. Então, realmente, não só nós, articuladores, estamos aqui nesse trabalho conjunto, mas o pessoal está realmente aqui participando. Gostaríamos muito que vocês não só assistissem, mas participassem, colocando os questionamentos, se vocês quiserem colocar também algum detalhe, alguma situação, assim, específica do município, para a gente, né, fazendo alguns direcionamentos. Então, vamos usar o chat aí para todas essas informações, tá bom? Então, para quem quiser receber o material, não esqueça, por favor, de fazer a inscrição. E, para a nossa quebra de gelo, a gente vai colocar aqui para vocês um link do Mente, onde vocês vão entrar lá para fazer, colocar o Gustavo, articulador lá do Ceará, também está aqui acompanhando a gente hoje. Oi, Gustavo. É porque eu estou acompanhando o chat, tá, gente? O pessoal está colocando nome, município, isso é bem legal. Nesse link aqui do Mente que eu coloquei, a gente está perguntando quais os impactos que o contexto da pandemia tem trazido para a sua secretaria. Seja bem breve, bem sucinto. Tá difícil, tá complicado. Não, aqui no meu município tá tranquilo. Então, gostaríamos, assim, de que vocês repassassem para a gente, nesse material, esse sentimento do que vocês estão vivendo a partir do contexto da pandemia. Tá bom? Vou colocar aqui de novo o link para que todo mundo possa participar. Vamos dar alguns minutinhos
Enquanto isso, eu vou vendo aqui se o pessoal está respondendo, e aí a gente vai apresentar para vocês esse retorno. Bem legal. Eu só não vou fazer a leitura de todos os municípios, que aí depois, se eu pular algum, né, fica chato. Mas tá uma participação, assim, bem legal, bem expressiva. Nós já estamos com 108 participantes, logo de início. E esperamos realmente que a gente consiga trocar ideias aqui durante esta tarde de hoje. Acho que já deu, né? Eu vou baixar aqui a apresentação, fazer o download dos resultados e compartilhar aqui com vocês. A participação, assim, não foi tão expressiva, mas, de repente, a gente já consegue, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente consegue visualizar algumas coisas, né? Uma pessoa colocou aqui, ó, tem sido complicado, pois tem alunos que tinham sua refeição principal na escola. Então, realizamos alguns kits da merenda escolar, porém, ainda tem sido difícil. E outra pessoa colocou, né, mudanças de práticas, e realmente. Então, assim, são situações que a gente tem vivenciado fora da nossa realidade, fora de qualquer tipo de contexto que a gente pudesse imaginar de acontecer, e além disso tudo, ainda algumas mudanças direcionadas pelo FNDE. E aí, agora, vamos entrando aí na fala da Maiara com essa temática, e qualquer coisa, qualquer dúvida, pessoal, vamos colocando aqui no chat que a gente vai acompanhando. Não esqueça de fazer a inscrição para receber o material, tá bom? Pode ir. Obrigada, Valéria. Pode apresentar minha tela. Ok. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre as legislações, né, as normativas que saíram nesse contexto de pandemia. Então, nós temos a Lei 13.987, que foi divulgada no dia 7 de abril de 2020. Ela dispõe, né, que durante o período de suspensão das aulas fica autorizada a distribuição imediata dos gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com o acompanhamento sempre ali do CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Nós temos a resolução número 2, que dispõe sobre a execução do Programa, né, Nacional de Alimentação Escolar durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo devido ao novo coronavírus. Eu vou trazer alguns destaques aqui da resolução número 2. No artigo 1, então, ele autoriza, né, a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias, a critério do poder público local. No artigo 2, ele fala que os recursos do PNAE devem ser utilizados exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes da educação básica. Dispõe que podem ser distribuídos em forma de kits, né, definidos pela equipe de nutrição local. Então, ali o profissional nutricionista é o profissional habilitado para estar fazendo essa coordenação e essa montagem dos kits. O kit deverá seguir as determinações da legislação do PNAE no que se refere à qualidade nutricional e sanitária, sempre respeitando os hábitos alimentares, a cultura local, né? E a gestão também poderá negociar com os fornecedores o adiamento da entrega dos gêneros alimentícios, né? A resolução traz essa possibilidade, caso tenha esse reinício de aulas presenciais, poder negociar com os fornecedores. No artigo 3,
ele fala dessa distribuição, né, dos kits, de forma a garantir que não haja aglomerações nas unidades escolares, né, ou nos locais de entrega desses kits. Recomenda-se que a entrega dos kits seja diretamente na casa dos estudantes, ou que somente um membro da família se desloque para buscá-lo, né, na unidade escolar, em horário e a ser definido localmente. Na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante ou em núcleos próximos à residência desses estudantes. Então, a resolução traz a permissão da distribuição dos alimentos em equipamentos públicos, desde que garantida a alimentação para o estudante, observando sempre os cuidados para evitar o contágio, né, tanto do coronavírus como de transição de doenças, né, que podem ser transmitidas pelos alimentos. Recomenda-se que sejam incluídos na embalagem dos kits orientações à família dos estudantes para que lavem, né, com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues no kit, antes mesmo deles adentrarem as suas moradias, a sua casa. Garantir uma ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir, né, que aqueles que dela necessitam tenham conhecimento desse benefício e para realizar o controle efetivo da alimentação escolar entregue, né? Então, sempre colocar ali o registro de data, o local, o estudante contemplado, a fim de assegurar essa regularidade do fornecimento desses kits. Em relação ao artigo 4, ele fala sobre o fornecimento semanal de porções de frutas in naturas e hortaliças, que deve ser mantido sempre que possível. No artigo 5, ele traz sobre a agricultura familiar. Sempre que possível, a aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida, priorizando sempre a compra local. Ele traz que essa aquisição, né, ela pode ser feita através de meios remotos, né, de forma online. Então, o município tem essa autonomia para realizar por meio eletrônico. No caso dessa aquisição por meio eletrônico, a documentação para habilitação das propostas, bem como o projeto de vendas e os seus anexos, os contratos, né, de venda, de compra, deverão, né, ser encaminhados às entidades executoras de forma digitalizada. A entidade executora também deverá disponibilizar, né, esse endereço eletrônico no edital, né, de chamada pública, para o envio e habilitação dos interessados. Os projetos de compra e venda recebidos pela entidade executora serão analisados, né, por uma comissão da chamada pública, independente da presença dos interessados. E no caso dessa ausência dos interessados, a comissão deverá fornecer a todos os participantes a ata de análise e resultados das propostas vencedoras. A entidade executora poderá criar mecanismos necessários para que os agricultores e suas organizações participem dessa análise por meio de videoconferência, quando houver a possibilidade. Né, o local e a periodicidade da entrega dos alimentos deverão ser definidos pela entidade executora e pelos descritos na chamada pública. Os resultados da chamada pública deverão ser publicados em imprensa oficial e em outros meios. Então, a resolução, ela traz orientações, né, referente à agricultura familiar nesse contexto de pandemia. Nós temos a cartilha, né, que o FNDE produziu. Então, ele traz de forma lúdica tudo que está aqui nessa resolução número 12. Então, é bem bacana para os nutricionistas, para a equipe técnica de alimentação escolar, ter acesso a essa cartilha que traz orientações sobre a execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução número 6, de 8 de maio de 2020. Essa resolução, ela saiu nesse contexto de pandemia, mas ela não está relacionada ao contexto de pandemia.
Então, ela dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do programa, né, de alimentação escolar. E as alterações que foram, né, que essa resolução traz, elas foram baseadas nas recomendações atualizadas de saúde e nutrição, publicadas após o ano de 2013. Algumas delas são a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, o Plano de Ação para a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Essas referências levaram em consideração as transformações vivenciadas pela sociedade brasileira e mundial que impactam sobre o perfil epidemiológico, nutricional e de consumo alimentar. Então, eu vou trazer alguns destaques que nós temos de diferente nessa resolução número 6. No artigo 14, foram inclusos princípios para o processo de ensino e aprendizagem das ações de ENAM, né, que é Educação Alimentar e Nutricional. Então, ele traz quais são esses princípios: a sustentabilidade social, ambiental e econômica, a abordagem do sistema alimentar na sua integralidade, a valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões, comida e o alimento como referências, valorização da culinária enquanto prática, né? A promoção do autocuidado e da autonomia, a educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa, diversidade dos cenários de prática, intersetorialidade, o planejamento e avaliação, monitoramento das ações. No artigo 15, nós temos o que a resolução traz de nova é a conclusão do cadastro do nutricionista no sistema do FNDE vai depender do registro lá no CRN, né, o Conselho Regional de Nutricionistas. Então, só vai ser comprovada a regularidade se tiver esse registro no CRN. E levando em consideração a isso também, como inovação, a garantia da execução das ações da alimentação e nutrição é a possibilidade de suspensão do repasse dos recursos para as entidades que não possuírem um nutricionista cadastrado, né, como responsável técnico, tanto nos sistemas, como devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN. Nós temos aqui no artigo 17, o texto substitui o termo gêneros alimentícios básicos por alimentos in natura ou minimamente processados. A resolução também inclui termos como alimentos processados, alimentos ultraprocessados, ingredientes culinários, alinhando-se ao guia, né, alimentar da população brasileira. Eu quero reforçar aqui, no artigo 17, nós temos que os cardápios devem ser apresentados, né, ao CAI, para subsidiar o monitoramento, né, da execução do programa. Então, é muito importante sempre os municípios, os nutricionistas estarem apresentando cada mudança, tudo que o município decidir, definir, precisa ser, né, com esse apoio do CAI. Então, como inovação, substituir os alimentos de aquisição restrita pela obrigatoriedade de que, dos recursos utilizados no âmbito do PNAE, no mínimo 75% deverão ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados. No máximo, 20% poderão ser destinados à aquisição de alimentos processados e de ultraprocessados, e no máximo 5% poderão ser destinados à aquisição de ingredientes culinários. Considerando o princípio lá do guia, né, de alimentar para a população brasileira, de fazer os alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação e a garantia de acesso dos estudantes a uma variedade maior desses alimentos, a redação atual contempla o aumento da obrigatoriedade semanal, né, fornecimento semanal por estudante de frutas in natura e legumes.
Então, assim, os cardápios planejados para o período parcial deverão ofertar, no mínimo, 280 gramas por estudante por semana, sendo frutas in natura pelo menos 2 vezes por semana e legumes e verduras pelo menos 3 dias por semana. Para os estudantes em período integral, no mínimo 520 gramas por estudante por semana, sendo frutas in natura pelo menos 4 dias por semana e legumes e verduras pelo menos 5 dias por semana. Em razão da permanência das carências nutricionais endêmicas, né, no Brasil, de hipovitaminose A e anemia ferropriva, e também com o intuito de facilitar o acompanhamento da qualidade da alimentação oferecida, da inclusão obrigatória dos alimentos fontes de ferro, M, pelo menos 4 vezes, né, 4 dias por semana, e de alimentos fontes de vitamina, pelo menos 3 vezes por semana. Determinou a limitação do fornecimento de legumes e verduras em conserva, no máximo 1 vez por mês, e produtos carnes, no máximo 2 vezes por mês. Já as bebidas lácteas, né, com aditivos ou adoçados, de margarina, cremes vegetais, biscoitos, bolacha, pão ou bolo, foi definida conforme o período de permanência, como a gente colocou aqui na apresentação. Limitou-se a oferta de doces no máximo 1 vez por mês, tanto para o período parcial como para o período integral. Entretanto, né, a oferta de preparações regionais não industrializadas, tais como canjica, arroz doce, curau, mingau, fica permitida no máximo 2 vezes por mês para o período parcial e no máximo 1 vez por semana no período integral. Destaca que essa regra é válida para todos os cardápios planejados para estudantes acima de 3 anos de idade, uma vez que para as crianças menores de 3 anos, a adição de açúcar é proibida. Passou a ser proibida a utilização de recursos federais para a aquisição dos seguintes alimentos e bebidas ultraprocessados, refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares, bebidas à base de frutas com aditivos ou adoçadas, cereais com aditivo ou adoçado, balas similares, confeitos, bombons, chocolate em barra ou granulado, biscoitos ou bolachas recheadas, bolos com cobertura ou recheio, barras de cereais com aditivo ou adoçadas, gelados comestíveis, gelatinas, tempero com glutamato monossódico ou sais sódicos, maioneses, alimentos em pó ou para reconstituição. Tornou-se proibida a presença de alimentos, né, com gordura trans industrializado em todos os cardápios. E a resolução traz também que há uma exceção da regra para os alimentos. Alimento em pó, o leite em pó, fórmulas infantis e dietas para nutrição integral. Então, esses alimentos, eles podem ser adquiridos com os recursos federais do PNAE, tá? Eles não entram nessa regra. Alterou-se a recomendação do percentual de energia total proveniente do açúcar simples adicionado para crianças com mais de 3 anos, da energia proveniente de gordura saturada e da quantidade de sódio para o período parcial, incluindo o valor per capita correspondente ao sal por refeição. Então, essas são as novas porcentagens que nós temos. Foram acrescentadas recomendações para garantir o acesso dos estudantes a uma maior variedade de alimentos, né? Então, aqui a gente tem que no mínimo 10 alimentos in natura ou minimamente processados por semana para os cardápios que forneçam uma refeição ou atenda 20% das necessidades nutricionais, mínimo de 14 alimentos in natura ou minimamente processados por semana para cardápios que ofereçam 2 refeições por dia ou atendam 30% das necessidades nutricionais, e no mínimo 23 alimentos in natura ou minimamente processados por semana para cardápios que forneçam 3 ou mais refeições, atendendo 70% das necessidades nutricionais. Nós tivemos também alterações significativas
né, para o atendimento de crianças menores de 3 anos. Dentre as inovações, destaca-se a proibição de alimentos ultraprocessados e da adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para essa faixa etária. A proibição da bebida café. E para os cardápios, né, de creche de 7 a 11 meses, de 1 a 3 anos, diante dos requerimentos nutricionais específicos da faixa etária, foram mantidos como obrigatórios valores de referência de energia, macronutrientes, né, carboidratos, proteínas e lipídios, e dos micronutrientes prioritários, que é a vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Tornou-se obrigatório identificar em todos os cardápios a consistência dessas preparações e para garantir e comprovar o fornecimento, né, no mínimo 30% das necessidades nutricionais de energia, macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas no mínimo 2 refeições para as creches em período parcial e no mínimo 70% das necessidades de energia, macronutrientes e micronutrientes, distribuídas no mínimo 3 refeições para as creches em período parcial. Para garantir a comprovação do fornecimento semanal obrigatório de frutos in natura e legumes, então nós ressaltamos novamente aqui a quantidade de gramas, né, por aluno, de 280 gramas por aluno por semana para o período parcial e de 520 gramas por aluno por semana para período integral. Aqui nessas próximas lâminas, eu trouxe as recomendações, tá? Então, essa é a nova carinha lá das referências nutricionais diárias. Nós temos 30% das necessidades, né, diárias aí, então, para a creche ficou os micronutrientes, vitamina C e A, e os minerais cálcio e ferro obrigatórios. Para as demais modalidades, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e EJA, ficou como obrigatório energia, carboidrato, proteína e lipídio. Aqui para período integral, 70%. E aqui eu trouxe materiais que podem apoiar tanto os nutricionistas como a equipe técnica na leitura dessa nova legislação. São notas técnicas que ajudam na leitura da legislação. E aqui, pessoal, eu só trouxe o informe Nutri número 7, né, de 2020, para informar, né, que o FNDE publicou a resolução número 6, e apesar de estar em vigência e ter revogado a resolução número 26, ela somente deverá ser observada para fins de ajuste da execução do PNAE após o término do período declarado de emergência em saúde pública e calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Então, essa resolução que os nutricionistas precisam se adequar vai entrar em vigor, será, né, sim, obrigatória após esse período de pandemia. Então, era essa a minha proposta para trazer de resoluções de normativas que tivemos nesse período de pandemia, que nós, nutricionistas e equipe, né, das secretarias, como equipe da alimentação escolar, precisam estar atentos e se organizar para atender, né, para executar o programa de alimentação escolar da melhor forma. Eu passo agora a palavra para a Valéria, para dar continuidade à nossa formação. Valéria, o microfone está desligado. Desculpa, fechei, esqueci de abrir. Nós tivemos uma participação, né, bem tímida de perguntas, mas tiveram algumas, então, assim, eu compilei todas aqui. A das maiores perguntas, né? Os kits, eles têm que ser entregues todos os meses? E quem não tem recurso para fazer kits para todos os alunos, o que fazer? Então, a resolução, ela deixa como autonomia do município, né, da gestão local, definir. Então, depende muito de quanto de recurso que o município tem disponível. Então, o nutricionista, junto com a equipe e com o Conselho de Alimentação Escolar, vai fazer esse levantamento de quanto que
vão poder atender. Então, não precisa ser especificamente todos os meses, tem que ser de acordo com o que o recurso do município consegue atender. Os alunos também fica definido pela gestão local. A gestão local pode definir quais são os critérios que eles vão utilizar para fazer essa distribuição dos alimentos. Eu acho que era isso, não sei, eu acho que a segunda pergunta eu acho que fugiu um pouquinho. Você pode repetir, Valéria? A questão de quem não tem recurso para fazer kits para todos os alunos, né? Sim. Que é o que você estava comentando. Isso. Então, assim... E aí, vou aproveitar, inclusive, colocar algumas situações, tem um barulho aqui do lado, mas acho que dá para me ouvir. Algumas situações que aconteceu em municípios aqui do estado. A Secretaria Municipal de Educação não conseguia fazer a distribuição para todos, né? E aí, como também teve uma diminuição de arrecadação de recursos, fica difícil utilizar os recursos próprios para a compra desses kits, né, para complementar o recurso do FNDE. E aí, o que foi definido? A Secretaria de Assistência Social, né, fez um levantamento de quais as famílias que tinham essa necessidade mais, assim, real, mais forte, para distribuir, porque eles tinham condições de fazer essa distribuição bem pontual. E aí, a distribuição pela prefeitura foi feita via Secretaria de Assistência Social e não Educação, porque aí teria uma amplitude de atendimento e muitas vezes, em alguns casos, não tinham financeiro que desse conta de fazer, e eu acompanhando o grupo do WhatsApp que eu tenho aqui no estado de Goiás dos nutricionistas, vejo a dificuldade deles de organizar um kit que tenha, vamos dizer assim, que tenha um retorno positivo, né, para esses alunos, com um valor mínimo. Então, né, colocando uma experiência aqui de Goiás. Exato, e uma questão bem importante da gente pontuar, né, e acredito que isso seja uma realidade a nível de Brasil, e eu entendo também que seja uma das dificuldades que a gente tem para programar ações e projetos e atividades dentro do âmbito educacional, que esse recurso que a gente recebe para aplicar nesse contexto da formação de hoje, por exemplo, na alimentação escolar, ela é baseada nos indicadores do censo escolar, né? Então, o recurso que nós recebemos este ano é relativo ao censo escolar do ano passado. E muitas vezes, alguns municípios, alguns estados têm um crédito ou um descrédito muito gritante, né? E gera uma discrepância muito grande em relação ao recurso que é recebido. Então, o que acontece com muitos casos, como foi colocado aí pela Valéria e pela Maiara, o município precisa acabar complementando com recursos próprios, né? Essa compra que vai equivaler, então, à distribuição da merenda. E uma situação que precisa ficar bem entendida num contexto geral é que esse recurso ele é repassado para a alimentação escolar de todos, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem conhecimento de que estava sendo selecionado alunos de maior vulnerabilidade social ou não, o que não pode acontecer, né? A partir do momento que uma família manifesta um interesse para ter o acesso a essa merenda escolar, indiferente de o grau de poder aquisitivo ser alto ou não, ele é um direito adquirido da criança, né? Então, alguns municípios estavam fracionando, né, direcionando merenda para alguns e outros não, mas, na verdade, todos têm esse direito de ter o acesso a esses kits a partir da organização interna do município, né? E aqui no Rio Grande do Sul, também como acontece ali em Goiás, a assistência social estava entrando com um aporte muito grande, né? Parceiros, empresários, inclusive também, quando se houve uma mobilização para complementar essa renda e até de comprar cestas básicas extras, então, para as famílias que sim, talvez tenham, assim, uma acentuação de renda muito mais grave do que no contexto geral, né? Mas de que o acesso à merenda deve ser possibilitado para todos, né? Indiferente de renda, de classe social. Verdade, Jonathan. Na resolução, né, do PNAE é bem claro que esse recurso é destinado a todos os alunos matriculados na educação básica. Então, é um direito de todos os alunos. Alguns municípios optaram por esse recorte,
tem que ser tudo muito documentado com o Conselho de Alimentação Escolar, com o Conselho de Alimentação Escolar, com a comunidade escolar, né? Sempre tem ali a presença de pais, os responsáveis pelos alunos presentes nessas reuniões, para deixar muito bem alinhado com a população, com a comunidade em geral, quais foram os rumos que o município tomou em relação a esse kit. E lembrando, a gente ressalta que esse kit, ele não é uma cesta básica, tá? Ele não é uma cesta básica distribuída para as famílias dos alunos. O kit, ele está ali elaborado com planejamento, né, o que a gente tem da resolução do Programa de Alimentação Escolar. Então, ele é o que se aproxima, o que o aluno iria receber dentro, né, da escola, na alimentação, todos os dias que teria dentro da escola. Então, se aproxima dessa forma. Então, o município tem que trabalhar com o que ele tem disponível, né, o que é repassado, lembrando essa questão do quantitativo de alunos. Então, sempre, eu quero ressaltar isso, façam tudo muito registrado, com acompanhamento do CAI, com a comunidade, né, escolar, com os pais e responsáveis pelos alunos. Isso. Mudando um pouquinho o direcionamento das perguntas, nós temos aqui, se o município não consegue comprar os 30% da agricultura familiar, né, o que pode acontecer? Se devolução de dinheiro ou não. As outras vai específico da construção do cardápio. Certo. A resolução, ela traz essa questão da agricultura familiar. Então, apesar de estarmos nesse contexto de pandemia, ela ressalta essa importância do atendimento dos 30% da agricultura familiar, dessa aplicação. Então, o município tem uma possibilidade, dentro da resolução, ele traz uma justificativa quando não consegue atender, né? Então, o município tem que se atentar, o nutricionista tem que se atentar a essas possibilidades que estão lá na resolução para fazer essa justificativa do porquê o recurso não foi aplicado. E eu tenho orientado aqui também, Maiara, o pessoal, a sempre, todas as ações, procurarem a equipe do Secane, que eles são bem próximos aqui, né, nosso, então sempre procurar orientação, então a equipe daqui, pelo menos do estado de Goiás, eu estou bem próxima mesmo deles, e a gente sempre vai trocando algumas informações e repassando essas orientações. Tiveram mais algumas perguntas depois, falando sobre essa questão da distribuição, que alguns questionaram assim, no início a gente conseguiu entregar para todo mundo, né, os kits, só que agora a gente vai começar a selecionar. Isso é possível? Então, na resolução nós temos que a alimentação escolar, ela é para todos os alunos, tem que ser um comum acordo com toda a equipe, pelo conselho. O Secane daqui do Tocantins tem orientado essa questão também, de trazer esse recorte social, mas o município precisa ter muito cuidado ao realizar esse recorte social e como que vai justificar e documentar essa escolha desses alunos. Igual o Jonathan reforçou, né? Se algum aluno, independente, né, do poder aquisitivo, requerer essa alimentação, esse kit, ele tem o direito, porque está ali na legislação de que é um direito de todos os alunos matriculados na educação básica. O que pode acontecer também, de repente, como uma sugestão para achar um meio termo, um equilíbrio, né? Como a gente tem esse recurso que vem para a alimentação escolar, né, pensando sempre naquela ótica de que é um direito de todos, de ter acesso aos alimentos que são comprados com esse recurso, se porventura tiver alguma família ou algum contexto social muito gritante em algumas cidades, ou dos nossos 3 estados, por exemplo, que precisa uma complementação, né, por N fatores, aí sim poderia se direcionar, então, para esse grupo, né, como uma justificativa e tudo muito bem documentado, alguma complementação advinda de recursos da assistência social.
aí sim se justifica, né? Mas inicialmente que todos tenham acesso, mas se for necessário então fazer essa complementação, que não se use obviamente o dinheiro da merenda, mas que venha então de um recurso que muitos municípios acabaram recebendo por emendas parlamentares para fazer essa complementação de compra, né, no caso. Então é uma sugestão de algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul que eu tenho conhecimento que estão procurando esse equilíbrio, né? Para todos, mas complementando aqueles que de repente socialmente necessitam mais. Isso, ótimo, Jonathan, que é o que algumas pessoas, alguns municípios têm buscado aqui, né? Isso. Tem alguns questionamentos aqui relacionando algumas ações da Secretaria Estadual com o município. Então, só deixar bem claro que a Secretaria Estadual, ela atua de acordo com vamos dizer assim, os recursos que eles têm e da forma que eles conseguem distribuir e fazer entrega. Que teve um comentário aqui, né, de que, lá no meu estado, lá no meu município, nós da Secretaria Municipal entregamos um kit. E aí a Secretaria Estadual entregou 2 kits para cada aluno. Aí eu vou colocar um exemplo aqui do nosso estado de Goiás, onde o estado, não foi a Secretaria Estadual de Educação, o estado distribuiu um recurso para as famílias, né, que apresentam vulnerabilidade social. Então, foi distribuído recurso e não kit. Então, cada secretaria estadual se organiza da forma como eles pensam, ou o Estado, nesse caso foi o Estado que organizou, a partir da dinâmica deles, e a Secretaria Municipal também se organiza, como a Mayara colocou, o exemplo que eu coloquei, o Jonathan colocou, mas o que a gente tem que pensar o recurso do FNDE é universal, então ele precisa ser distribuído, a princípio, para todos os estudantes. Eu não posso fazer seleção. Aí a Mayara colocou algumas situações, realmente precisa ser muito bem documentado, fazer, inclusive, eu oriento dessa forma aqui, algumas buscas, fazer com a própria procuradoria do município, ou então, a equipe jurídica do município, para ver a possibilidade de fazer essa entrega dessa forma e que o município não tenha problemas depois com a prestação de contas junto ao FNDE. Então, tudo tem que ser bem orientado, bem organizado e dentro da legislação, tá bom? Isso. Dando um oi aqui para a nossa colega Manuela, do Rio de Janeiro, que está acompanhando a gente aqui também. Isso. De repente, para fazer uma amarração final de alguns posicionamentos que a gente está percebendo aqui no nosso chat também, pessoal, é bem importante de que nesse momento não deva prevalecer o que nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, achamos ou não achamos correto, né, ou justo, né? Então, o que acontece? Como a gente começou nas respostas às perguntas, o recurso que nós estamos recebendo este ano, ele advém dos cálculos do censo escolar do ano passado. Vamos supor que nós não tivéssemos a situação de pandemia. De igual forma, iria faltar recursos para a gente poder fazer a complementação da compra da merenda escolar. Mais uma vez, da onde iria vir esse dinheiro da complementação dessa compra? Do recurso livre do município. Então, nesse momento, se porventura não tiver recurso o suficiente advindo da alimentação escolar, o município, havendo demanda, precisa subsidiar com recurso livre, tá? Então, não existe essa justificativa, por exemplo, de dizer, eu não posso comprar mais kit escolar porque o dinheiro da merenda escolar não é suficiente. Não seria suficiente também se não tivesse a questão de pandemia. E aí fica a pergunta que, logicamente, nos traz a resposta. Da onde viria esse dinheiro para complementar a compra em caso de aulas normais? Do recurso livre do município. Então, isso tem que ficar muito bem claro, tá, pessoal? E é importante divulgar sempre também para que as famílias possam se manifestar sobre o seu interesse de ter o kit, né, até por uma programação de compra, enfim, de organização, datas e postos de entrega. Alguns municípios menores têm a possibilidade de levar a merenda até esses pontos, né, mas essa questão de ter ou não ter recurso da merenda escolar, do programa da alimentação escolar, tem que ficar bastante claro nesse fechamento aqui dessa discussão, desse bate-papo aqui que a gente está tendo, né, que foi
muito pontuado no chat. Eu quero só destacar aqui que eu vi um comentário que falou assim, é obrigatório a distribuição do kit? A resolução, ela não traz essa obrigatoriedade, ela coloca a critério da gestão local, tá? Então, o município, a gestão local tem autonomia para definir se vai fazer essa distribuição dos kits ou não. Nós não temos na resolução essa obrigatoriedade, e a gente não está falando aqui que é obrigatório fazer a distribuição dos kits. Como a gente teve uma assessoria do Secane aqui no estado, é igual as meninas trabalharam. Não tem uma obrigatoriedade, mas o FNDE recomenda fortemente que faça essa distribuição. Mas não é obrigatório, tá? Só queria ressaltar isso. E, Maiara, aproveitando até a sua colocação, muitas agora pessoas estão perguntando, e se não fizer a entrega, o recurso que tiver para o final do ano, ele pode ser reprogramado para o ano que vem? Ou eles realmente precisam fazer a entrega este ano de 2020? Olha, a resolução não trouxe pontos fechados em relação a como que vai ser essa articulação dos municípios que não fizeram essa distribuição. Realmente a gente tem que aguardar uma orientação formalizada do FNDE para poder, ter um norte de como que será realizado essa questão dos recursos financeiros. Certinho. Tem mais algumas perguntas aqui voltadas para a construção do cardápio, eu vou deixar elas para o final, porque senão a gente não consegue dar continuidade a outra parte da nossa apresentação, tá bom? E deixar claro para vocês aqui, essa apresentação e o que a gente for colocar aqui, as perguntas que nós não conseguirmos responder todas elas, nós vamos encaminhar o material para vocês pós-formação, mas para isso eu preciso que vocês entrem, né, vou até colocar aqui agora novamente, no link de inscrição e preencha, e a gente também vai encaminhar o certificado de participação. Quem perder aqui no chat da conversa, está na descrição do vídeo, logo aqui abaixo do vídeo do YouTube, tá bom? Então, vou passar a palavra aqui para o Jonathan. Muito bem, seguindo a nossa pauta, então, se não fosse todo esse contexto de novidade, vamos dizer assim, para não gerar um certo desânimo até nesse ano de 2020, com relação à pandemia com a qual a gente está vivendo, né? Nós temos também a questão das transições de gestões, os encerramentos de ciclo, encerramentos de mandatos, né? E esse contexto de pandemia, eu acho que faz com que esse trabalho que nós tenhamos agora até dia 31 de dezembro se torne bastante ou mais significativo do que vinha ocorrendo até então. Trata-se de uma preocupação, de um olhar um pouco diferenciado sobre a forma como a gente faz esse encerramento de trabalho, depois de um ciclo de 4 anos, e que especialmente nesse ano, então, merece alguns cuidados e alguns alinhamentos. Dentro da plataforma do Conviva, entre todas as ferramentas, este ano de 2020 a gente traz um memorial de gestão, que é justamente, como o próprio nome traz, de criar uma memória sobre o trabalho que foi feito neste ciclo de 4 anos que se encerra no dia 31 de dezembro. A memória, para quem trabalha ou para quem estuda um pouquinho as questões das relações humanas, sabe que ela é muito seletiva, né? E ela sempre vai trazer determinadas versões a partir do momento quando ela não está bem documentada ou bem registrada de alguma forma ou de algum lugar. Até porque nós, como seres humanos, somos os responsáveis por construir essa história, e a partir dessas experiências que a gente traz, daquilo que a gente vive, da maneira como a gente convive, a gente traz diferentes olhares, diferentes versões sobre aquilo que a gente, então, vive no nosso cotidiano, na nossa rotina. Deixar documentado, deixar registrado as nossas ações, as nossas atitudes, é um respaldo para que as situações que possam vir no futuro nos respaldam também com relação à segurança do trabalho que foi feito, da forma como foi feito, né? Então, criar uma memória de gestão, ele é um compromisso também com futuras gerações, de uma certa maneira, a partir do momento que eu deixo registrado o meu trabalho enquanto um profissional, né? A gente sabe que, normalmente,
e em grande parte hoje o público que nos acompanha são nutricionistas aqui, temos representantes dos conselhos escolares também, e é importante criar essa concepção, essa sensibilização de resguardar a memória, o trabalho de que vocês fazem, porque de alguma forma no futuro, em algum momento, juridicamente ou não, a gente pode voltar a ser convocados a prestar contas daquilo que a gente fez, da forma como a gente fez, né? Então, ter esses documentos registrados através das legislações, como a gente apresentou aqui hoje, é uma forma de justificar, inclusive, a forma como os recursos públicos estão sendo usados e investidos nesse contexto de pandemia, que deixa, então, o nosso contexto ainda mais atípico, né? Então, eu vou projetar uma tela aqui com vocês, para que a gente possa acompanhar uma linha de raciocínio, para poder entender a lógica e a necessidade de se criar uma memória dentro do trabalho que a gente faz. A gente sabe que muitas vezes a burocracia nos consome dentro da nossa rotina. Acredito que em todos os contextos no mundo, né, mas falando na realidade dos nossos estados, se tornou muito mais acentuado, cada um dentro da sua parte, da sua faixa de trabalho, né, mas é importante de que então a gente deixe essa organização o mais claro possível para a gente poder compreender algumas atitudes e justificar algumas ações que a gente fez no presente, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Conseguem ver aí, meninos? Sim. Sim? Então tá. Bem, o primeiro passo que, quando a gente fala em criar uma memória de gestão, é sobre o legado, né? Como eu comentei há pouco sobre a forma como a gente trabalha, o porquê que a gente tomou determinadas ações e determinadas atitudes com relação ao trabalho que a gente realiza aí dentro das secretarias de educação. E falando em memorial de gestão, a gente pode criar uma concepção, assim, até um meio que... meio deprê, vamos dizer assim, né, de, estamos encerrando um ciclo, vamos entregar isso para outras equipes. Não. Em primeiro lugar, a gente tem um compromisso legal, né, de deixar registrado todo esse trabalho que a gente fez, e como eu disse há pouco, justamente por estarmos trabalhando e usando dinheiro público. Então, quando eu falo em legado, eu estou falando do meu trabalho. E quando eu falo em legalidade, eu não estou falando no sentido de legal e de bacana, mas daquilo que eu estou falando agora, nesse momento, é o de estar juridicamente amparado, né? Então, deixar o registro desses trabalhos também são previsões que ocorrem a partir de algumas orientações que a gente recebe dos próprios tribunais de contas ou dos ministérios públicos, né? Quando eu crio uma memória, eu crio uma seleção de documentação também para que possa estar à disposição para uma consulta pública tudo aquilo que eu fiz durante um determinado período de tempo. E há uma previsão em legislação e há uma previsão jurídica que faz com que isso seja exigido de mim enquanto profissional na ação em que eu estou fazendo. Então, não necessariamente está se encerrando um ciclo. Não necessariamente pode ser que eu tenha que entregar o meu trabalho para uma outra pessoa, né? Mas quanto mais registros eu tiver, maior também vai ser a minha garantia de continuidade de um possível trabalho, de um possível projeto que eu tenha desenvolvido nesse tempo em que eu estive atuando dentro de um determinado trabalho. A eficiência, muitas vezes, de algumas ações, de continuidade, inclusive, elas estão atreladas aos registros que foram feitos, né, e da forma como esses registros foram feitos. Então, nós que trabalhamos com dinheiro público, com projetos e programas federais, estaduais e municipais, a gente sabe que a gente deve prestar contas sempre de tudo aquilo que a gente faz, de todas as ações que nós temos, né. E quando eu falo em eficiência aqui, eu estou falando na importância de se ter esses registros organizados. É muito comum a gente ter isso dentro de pastas, dentro de arquivos, mas muitas vezes a ausência do profissional que organizou aquele material faz com que as informações acabam não sendo muito acessíveis ou muitas vezes compreendidas, né? E quando a gente tem políticas que são de governo e não de Estado, muitas vezes, por mais benéficas e positivas que elas possam ter sido, elas acabam se perdendo com o passar do tempo, né? Justamente por essa falta desses registros que muitas vezes são tão essenciais para a continuidade de um trabalho.
E a gente sabe também que a gente precisa partir do pressuposto de que, na medida do possível, que eu lido com dinheiro público, sempre se deve pensar em ações e uso de dinheiro público para a instituição de políticas de Estado e não políticas de governo, né? A política de Estado é um legado que a gente deixa, que perpassa governos e partidos políticos. Agora, quando eu penso em ações a partir de um olhar mais politizado, a tendência é de que isso, com o tempo, acaba se perdendo, inclusive, né? E aí, muitas vezes, acaba comprometendo o futuro dessas ações, desses projetos que foram feitos, né, entre as trocas de gestões que ocorrem a cada 4 anos. A qualidade do registro deste material também é muito importante, né? A partir, como eu disse há pouco, para que a gente possa ter uma continuidade daquilo que vinha sendo feito, onde muitas vezes não importa a quantidade de projetos, as quantidades de ações de trabalho que eu fiz dentro de uma secretaria de educação, né? E a gente sabe que muitas vezes o trabalho da nutricionista ele fica um pouco esquecido, um pouco escondido, mas ele é essencial para que a rotina de uma escola aconteça, né? A gente até há pouco estava discutindo a merenda escolar e muitas vezes a gente sabe que num contexto de país, há muitos anos, né, muitas vezes a merenda é a única refeição do dia de algumas das nossas crianças que estão sentados à nossa frente nos bancos escolares, né? E quando eu falo em memorial de gestão, eu também estou falando sobre a transparência do trabalho que eu fiz, da maneira como eu fiz, mais uma vez, repito, me dá uma segurança também, inclusive um respaldo, a partir do momento que a gente está suscetível a auditorias de órgãos competentes, como o Tribunal de Contas, por exemplo, né? E fazendo com que, numa possibilidade de eu haver troca de gestão, havendo a possibilidade de trocas de setores, porque muitas vezes os nutricionistas não são concursados especificamente para a Secretaria de Educação e possam ser lotados em outras áreas, como a área da saúde, por exemplo, esse respaldo e essa segurança que eu falo aqui é com relação ao trabalho que foi feito, né? E é importante se dar publicidade desse trabalho que muitas vezes é feito, que passa a ser muitas vezes engavetado e desconhecido por grande parte do contexto municipal, digamos assim, que é o eixo onde cada um de vocês atuam, né? É a frente onde de fato a educação acontece, dentro dos nossos municípios. Então, o convite que a gente tem aqui, depois dessas reflexões iniciais que a Mayara já trouxe, e que a Valéria apontou para nós, é de que vocês, nutricionistas, também passem a fazer parte da constituição do memorial de gestão nas equipes das secretarias de educação, onde neste momento vocês estão atuando, né? A Valéria vai mostrar daqui a pouco como é que forma isso na prática, mas é importante que a gente tenha esse registro. E, mais uma vez, como eu falei há pouco, vocês fazem parte do cotidiano escolar, vocês fazem parte da rotina de uma escola e muitas vezes não é percebido, e é um trabalho que ele é fundamental, né? Esse trabalho da merenda escolar. Então, no próximo slide, eu vou mostrar o passo a passo, e a gente sabe que em muitos estados os nutricionistas eles são essenciais no uso das ferramentas da plataforma Conviva, e aqui, então, como no início da fala, fica o convite para vocês participarem da criação da identidade desta memória, né, para que vocês deixem esse trabalho registrado, ainda mais em tempos de pandemia, esse tempo atípico. Espero eu que a nossa geração, né, assim como as passadas viveram as suas particularidades históricas, porque o que nós vivemos é, sim, um momento histórico, mas espero eu que a nossa geração, que hoje está nesse mercado de trabalho, tenha passado apenas por esta pandemia, né? Dado a todo o contexto social, dado a todo o contexto burocrático que gera e que implica no nosso trabalho no cotidiano, e criar uma memória é criar uma página da história da onde a gente está a partir do olhar em que a gente está, né? E, de novo, fica o convite para que isso seja feito de uma forma mais segura, mais pontual, mais objetiva e documentado possivelmente, para que no futuro, numa possível implicância, num possível questionamento de órgãos competentes, a gente tenha um respaldo jurídico e público, inclusive pelo trabalho que a gente desenvolveu, né? Então, esse é um dos intuitos que a gente tem quando a gente traz, neste ano de 2020, para vocês dos municípios, o nosso memorial de gestão. Nesse passo a passo, e dentro do memorial de gestão, tem um item que se refere especificamente à alimentação escolar.
Então, aqui, de uma maneira muito sucinta, eu vou trazer para vocês os passos, para quem ainda não conhece, ou talvez para quem ainda não iniciou o preenchimento do seu memorial de gestão, a forma como se pode se tornar acessível esse trabalho para vocês. E lembrem-se sempre, não é um trabalho a mais. Ele é um trabalho que vai agregar valor para a ação que vocês desenvolvem, né, dando segurança, inclusive, pelo trabalho que vocês desenvolvem. O dirigente municipal, né, ele vai definir dentro da Secretaria de Educação quem vão ser os responsáveis por este preenchimento. E pode haver casos que o dirigente municipal não se interesse por outros formulários que estão dentro do memorial de gestão, que no total são 13, mas, mais uma vez, fica o convite para que vocês, enquanto nutricionistas, representantes de conselho de alimentação escolar, ou, né, se algum dirigente está nos acompanhando aqui, para que seja desenvolvida essa atividade e esse exercício de documentação, de organização, de fluxo de documento e de ações e de atitudes que foram realizadas no ano não só no ano de 2020, mas especialmente no ano de 2020, dentro da Secretaria de Educação, né? Então, obviamente, quando a gente está falando aqui de nutricionista, a gente já direciona o formulário de alimentação escolar para vocês, porque é ali que vão ter questões muito pontuais e pertinentes e que vocês vão dar com maior clareza e com maior pontualidade os fatos, os números e as identidades das ações que cada um de vocês tomou para realizar o trabalho de vocês, né? Então, depois que o DME, que é o dirigente municipal de educação, define quem vai preencher, se algum de vocês não tem o acesso ainda, vocês precisam fazer a solicitação de acesso para que o dirigente municipal possa liberar este acesso para vocês, né? Então, vejam que é necessário um diálogo dentro de uma secretaria, de que não é um trabalho isolado em específico, mas que é um trabalho que, a partir do momento que há essa iniciativa, ele se torna interdependente entre todos os setores, entre todos os profissionais que estão dentro da Secretaria de Educação, né? Vocês, enquanto responsáveis, então, na alimentação escolar, ficam convidados aí para reunir e conhecer esse formulário através de perguntas, questionários e possíveis anexos que podem ser colocados ali dentro, para reunir essas informações do trabalho que vocês desempenharam, para começar a responder algumas questões que aparecem dentro desse memorial de gestão, né? A partir do momento que essas informações elas estão lá, elas estão registradas, a gente faz com que o dirigente municipal de educação, o coordenador ou vocês como responsáveis, analisem as informações que foram colocadas ali dentro. Porque uma vez as informações colocadas, registradas e gravadas ali dentro, elas passam a ser um documento de referência, um documento oficial, né? E mais uma vez, o que vai dar segurança pelo trabalho que vocês desempenharam, a transparência pelo trabalho que vocês desempenharam e da forma como vocês desempenharam, né? A partir da publicidade, porque isso aqui no final vai aparecer e é fundamental. Uma vez encerrado, avaliado todas as informações que foram colocadas ali dentro, e vejam, mais uma vez, vocês estão sendo convocados a registrar a história do momento em que nós estamos vivendo, a partir da ótica que cada um de vocês está vivendo nos seus municípios, né? A gente publica este memorial de gestão. E é bem importante divulgar este memorial de gestão, né? Porque em alguns casos a gente percebe que também não se tem continuidade de políticas de Estado, justamente porque a gente não divulgou o trabalho que vinha acontecendo até então, e mais do que isso, que já pode ter sido a rotina de vocês, de ver outros estados, outras cidades, outros profissionais ganhando alguns prêmios por um mesmo trabalho que muitas vezes é desempenhado nas redes municipais onde vocês atuam, né? E o que faltou nesse contexto? Faltou o registro, faltou a publicidade, que é tão fundamental no nosso cotidiano. A burocracia, sim, ela consome, mas é importante que a gente deixe esse registro também para nós, enquanto profissionais, um dia podermos justificar o trabalho que a gente desenvolveu ao longo do tempo em que a gente exerceu a nossa função, né? O CAI, ele pode fazer parte também do preenchimento dessas perguntas. A partir do momento que eu tenho, nesse caso em específico da formação de hoje, o formulário sobre a alimentação escolar, ele precisa ser dividido, essas informações que foram colocadas ali dentro, justamente para valorizar todo um trabalho de equipe que foi feito.
Então, por mais que a gente saiba que possa haver uma ou duas nutricionistas que são responsáveis dentro dessas ações da Secretaria de Educação, existe todo um contexto por trás que também dá o aporte e que, de alguma forma, vai se tornar corresponsável tanto quanto sobre as ações que foram desenvolvidas ou sobre as prestações de contas que foram feitas sobre aquilo que foi realizado, juntamente com os nutricionistas, né? Então é importante essa participação, essa dinâmica de trabalho que é proposta, inclusive, pelo SECANI, né? De ações dentro das secretarias de educação, pela ótica e pelo trabalho dos nossos nutricionistas, né? Bem, meninas, essa parte é inicial, mais introdutória, de sensibilização, né? E a Valéria agora fica com a palavra para poder mostrar um pouquinho na prática como é que fica e o que é, de fato, esse memorial lá dentro da plataforma Conviva. Sim, eu só vou pedir para vocês, se o barulho aqui externo estiver atrapalhando muito, vocês me avisam, me dão um retorno, tá bom? E resolveram mexer num lote aqui logo agora. Pessoal, muitas perguntas com relação à questão dos recursos, antes de eu entrar lá na plataforma, e aí teve uma pessoa aqui contribuindo com a gente, dizendo que na resolução número 2 do FNDE, de 9 de abril de 2020, no artigo 7, eu até procurei aqui, está falando, durante a vigência do decreto legislativo número 6 de 2020, que é o decreto, o que decreta o estado de calamidade no país, né? O saldo existente na conta do PNAE em 31 de dezembro poderá exceder ao limite de reprogramação previsto na linha A do inciso 20 do artigo 38 da resolução número 26. E aí a gente, assim, dá a entender que é possível. Mas, de qualquer forma, a gente tem, pelo nosso tempo, ainda tem essa apresentação aqui, nós realmente não vamos conseguir responder ao vivo todas as questões. Vamos buscar todas elas, fazer um saque, né, de atendimento ao consumidor, e vamos encaminhar para vocês. Mas, por favor, não deixe de fazer a inscrição. Vou colocar novamente o link aqui, que eu estou vendo que cada minuto está entrando uma pessoa ou outra, para que a gente possa encaminhar esse material para vocês, com todas as orientações. No caso, em algumas questões que a gente não conseguir responder, nós vamos buscar orientações com a equipe do SECANI, que é o representante do FNDE em todos os estados, que é até uma orientação para vocês, né? Aproximem do SECANI. O SECANI, ele não é, do mesmo jeito que alguns estão comentando aqui, nós somos vistos como ovelhas negras da família na escola, né? Da mesma forma, não vejam o SECANI dessa forma também, que ele não está ali para punir, para estar apontando que os erros, né, ou acertos, não, eles estão ali realmente para ajudar e orientar. E aí, Valéria, eu até, se você puder compartilhar minha tela, eu acho que a minha colocação não ficou bem clara. Nós temos na resolução, né, mas o que eu quis dizer é que não tem algo muito claro e certo de como que vai acontecer, mas nós temos essa resolução que já foi citada aqui no chat, e a Valéria citou, e no artigo 9 também, deixa eu passar aqui. No artigo 9 também ele fala que os recursos repassados pelo FNDE, né, no âmbito do PNAE, nos termos tratados nessa resolução, serão computados junto aos repasses regulares do exercício de 2020 para efeitos de prestação de contas a ser realizada no ano subsequente, conforme as regras vigentes do programa. Então, só para a gente inserir aqui no material para encaminhar para os participantes. E essa também. Nebulosidade de informações, a gente realmente também precisa do retorno do FNDE. Como é que vai ficar a agricultura familiar, porque a grande maioria não conseguiu dar continuidade também, né, na oferta desses produtos. Então, sim, vários entraves nesse meio de campo que a gente realmente ainda está sem as devidas respostas, mas nós estamos indo atrás, a gente tem o apoio, o suporte da Undim para também cobrar essas informações, né, e com vocês,
fazendo essa cobrança para as Undimes, reforça esse nosso pedido junto à equipe do FNDE e algumas orientações a mais do MEC também. Então, é muito importante esse feedback de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que nós possamos, deixa eu tirar isso daqui, para que nós possamos vivenciar aqui dentro da plataforma tudo que o Jonathan veio falando da questão da transição de gestão e o que é a importância de deixar esses relatos registrados. Mas antes da gente entrar lá, só apresentando um detalhe muito importante para vocês, eu estou no perfil aqui de um município de demonstração, onde eu sou secretária, né, nesse município. Para mostrar para vocês aqui, ó, eu venho tanto aqui entrando em minha equipe, como também em ferramentas, eu entro aqui em minha equipe, eu, como usuária principal, sendo secretário ou secretário do município, ou se eu repassar isso para alguém, como é que eu vou fazer a liberação da minha equipe para preencher o memorial? Então, vamos supor aqui que o Anderson, ele é nutricionista e ele vai preencher a ferramenta de memorial de gestão. Eu preciso vir aqui no nome dele, clicar em permissões, para que eu possa liberar o Anderson para responder esses questionários. Então, primeiro ponto, eu tenho que vir aqui, ó, memorial de gestão, eu tinha colocado ele de transporte escolar, não, agora ele vai ser nutricionista. Então, agora vem aqui, alimentação escolar, aqui para ele entrar no link do memorial, aqui para ele conseguir acessar e preencher essa aba aqui, é a aba de edição. Então, fiz essas alterações, venho aqui e salvo. Então, agora eu dei permissão para que o Anderson faça as alterações dentro do sistema para preencher esse formulário. Mas pode acontecer também, de repente, a secretária ou o secretário do seu município fala assim, Valéria, eu tentei fazer essa liberação, mas eu não consegui. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver se esse aqui é o caso. Vim aqui, vou lá no final, salvei. E aí, de repente, esse aqui foi. É porque eu tinha alguns aqui que não estava com atualizadas as informações. Deixa eu ver se eu consigo esse aqui, para me mostrar para vocês como é que aparece, o que precisa ser feito. Memorial de gestão, alimentação escolar, para preencher, e salvo. Aqui, ó, não foi possível atualizar as permissões desse usuário, porque esse usuário aqui, o Paulo, ele precisa entrar no perfil dele, atualizar os dados para que o usuário principal faça as liberações necessárias. E aí, eu, no meu perfil, como é que eu faço essa atualização? Eu venho no meu perfil e preencho, editar e preencho as informações que eu preciso, porque normalmente isso acontece quando o perfil ele já está desatualizado há algum tempo. Então, precisa atualizar para que o secretário ou secretária ou usuário principal do seu município consiga liberar esse acesso. Valéria, Maiara, Jonathan, eu vi vocês falando, mas eu não entendi muito bem o que seria essa transição de gestão, esse memorial. Dentro aqui dos conteúdos, vocês conseguem acessar essa aba aqui de conteúdos com muitas informações, orientações, o que seria essa transição com compromisso, a organização e acompanhamento dessas informações, o registro dos dados, né, da rede municipal, a realização da transição, né, no final do ano, e uma rotina de trabalho. Então, isso aqui depois, vocês deem uma olhada, é uma página, assim, bem interativa, com alguns links onde vocês possam acessar e buscar algumas orientações. Mas aí, pensando na nossa ferramenta, memorial de gestão, na minha, eu já tenho o memorial prontinho aqui. Mas vamos supor que o meu município, ele ainda não fez o cadastro do memorial de gestão. E aí, o que vai acontecer? Vou entrar aqui no visitante para mostrar para vocês. Aí eu vou lá, nossa, vou assistir a formação de hoje, eu vou lá preencher o memorial de gestão.
Só que aí eu vou entrar aqui e vou me deparar com essa página desse jeito aqui, ó. Limpa. Ah, só tem versão de 2016. Cadê o memorial aqui? Cada município primeiro precisa criar o seu memorial para depois aparecer as listas dos questionários. Como é que você vai criar? Vai clicar aqui, não no caso vocês, ou a pessoa responsável pelo memorial no município, ou então o próprio dirigente municipal de educação, vai clicar aqui no novo memorial, eu vou abrir aqui como se fosse já clicando aqui. São as mesmas informações, como se eu estivesse editando aqui, mas criando. Eu vou colocar um nome, né, a pessoa vai colocar um nome, o período de início e o término. Então, o período de gestão de 4 anos. Eu sou a secretária, ou eu sou responsável por preencher o memorial do município, eu que vou acompanhar todas as áreas de gestão, para que cada um faça o seu preenchimento. Então, vou colocar aqui meu nome como responsável, uma foto de capa, que aí vocês é que definem se é uma foto panorâmica do município, da secretaria, de uma escola, da equipe técnica, enfim, vocês vão definir essa capa, não precisa ser no início, pode ser depois, tá? Salvo e depois edita, brasão do município, ou a logo da Secretaria Municipal de Educação, salvei, e aí eu vou ter meu memorial de gestão. Aqui vai ser a foto de capa, eu vou até colocar uma aqui, essa aqui é do Bruno, nosso colega articulador, lá do Amazonas. Então, a foto de capa, vocês vão colocar da forma como vocês definirem aí no município. Na verdade, quem realmente vai definir vai ser o gestor da pasta, o secretário ou a secretária municipal de educação. E aí, depois, não sei ainda o que eu vou colocar. Depois vem editar aqui e insere. E aí, vai aparecer para vocês esses 13 questionários. Qual é o foco de vocês? A alimentação escolar, e vou mostrar também que tem algumas questões aqui nesse do educação no contexto da pandemia, que também é muito importante, principalmente esse aqui, ele surgiu né, neste ano, devido à situação que nós estamos vivenciando, então é muito importante esse preenchimento aqui dessa aba. Agora eu vou voltar para o meu memorial, alimentação escolar. Eu comecei a preencher, então ele vai aparecer desse jeito aqui. Mas, quando você abre pela primeira vez, ele vai estar desta forma aqui. E aí você vai preenchendo. A primeira pergunta, qual o modelo de organização da alimentação escolar no seu município? Então, a compra é própria, terceirizada, mista, a distribuição, a preparação. Eu estou com algumas dúvidas. A plataforma, ela já te dá alguma orientação, então você clica aqui, ele vai te encaminhar lá para a área de gestão da alimentação escolar e nessa parte aqui para você entender ou visualizar essas orientações. Então tá bom. Volto aqui para continuar o preenchimento. Das atividades próprias, quais são feitas pela secretaria e quais são feitas pelas unidades escolares. Aqui em Goiás, eu tenho, se não me engano, 2 municípios que existe uma cozinha central, onde são preparadas, né, as merendas, e elas são distribuídas diariamente nas unidades escolares. Assim, só para exemplificar algumas diferenças que podem acontecer. Qual é a quantidade de refeições servidas nas etapas de ensino? Quais são as etapas de ensino? Então, eu vou buscar nessezinho aqui, onde já de informação que precisa ser lançada anterior, se eu tiver anteriormente, e aqui eu vou acrescentando os níveis da demanda que eu atendo. Né? Creche 1, então vamos colocar aqui, se é creche 1, são crianças de 7 meses a quantos anos, Mayara? Fugiu aqui. De 7 a 11 meses, de 1 a 3 anos. Então, de 7 a 11 meses, de 1 a 3 anos. Aí depois vem a educação infantil, anos iniciais. A educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais. O ensino fundamental, anos finais. Vem o grupo do EJA. Então, vocês vão organizar aqui toda a minha demanda, né, de estudantes,
E a partir de cada uma delas, eu vou selecionar aqui um prazo, eu posso preencher esse questionário aqui por ano, por exemplo. Eu vou fazer um de 2017, 2018, 2019 e 2020. Esse aqui, por exemplo, ele está como se fosse o de 2019. E aí, eu lanço aqui as informações das etapas, né, todas as etapas que eu atendo no meu município. Aqui, eu tenho um município que atende só a educação infantil até o ensino fundamental, anos iniciais, mas também municípios que atendem EJA. E também municípios que ainda, apesar que agora está tendo essa transferência, né, a municipalização de algumas escolas e a estatização de outras escolas, mas até o ano passado eu tinha escola que atendia a ensino médio, a escola municipal. Então, dentro dessa organização que você... então, se 2018 e 2019 se atendia ensino médio, você também vai acrescentar essa demanda aqui. Então, de tudo que você, no caso aqui em 2019, tudo que eu atendi aqui no ano de 2019. Nos outros anos, 2020, também 2018 e 2017. E aí, quantos estudantes eu atendi nesse ano de 2019, nessa faixa etária, período integral e meio período, de 1 a 3 anos, meio período, né, um turno ou período integral. Então, eu tenho que inserir essas informações aqui. Por que o meu já tem algumas coisas aqui? Porque eu importei do Conviva, tá vendo? Que eu coloquei a data aqui, do início das aulas de janeiro de 2019 até o final das aulas de dezembro de 2019. E importei do Conviva, mas eu tinha essa informação já inserida na minha ferramenta de cardápio. Que aí eu posso clicar aqui e voltar lá na ferramenta de cardápio. Só que só tem um detalhe. Os anos anteriores, que já está fechadinho, quem já utilizava a ferramenta, eu venho, faço a importação, vem automaticamente essas informações para cá, tranquilo. Só que 2020 não terminou. E aí, eu tenho os dados lançados lá, fiz a importação do ano de 2020 também, vieram algumas informações. Só que eu fechando o ano de 2020, lá, fechando as aulas, né, vamos colocar no dia 30 de dezembro. E aí, eu tive um aumento ou uma queda de matrícula de estudantes em algumas dessas faixas etárias aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá na ferramenta de memorial de gestão e vou atualizar as informações. Ela vai atualizar automático aqui? Não. Aqui ele veio com as informações que eu lancei no dia 14 de setembro de 2020. O que eu vou fazer? Eu preciso vir aqui, excluir e fazer uma nova importação dessas informações que eu atualizei na ferramenta de cardápio, tá? Então, somente esse detalhe que precisa ficar bem claro para não ficar desatualizada essa planilha aqui do ano de 2020. Entendemos que a de 2017, 18 e 19 fechou, né, está atualizada, eu faço importação e estou tranquila. A de 2020 é que eu tenho que ter essa atenção, tá? Então, fiz a importação, tranquilo. Se eu tiver que preencher alguma informação específica aqui, eu faço. Mas, e aí, Valéria, eu não preenchi a ferramenta de cardápio. O que eu posso fazer agora? Você entra na ferramenta lá e faça o preenchimento, ou então, você também tem a opção de vir para cá e fazer o preenchimento manual. A data inicial, vou colocar desse ano de 2020. Então, as aulas iniciaram em 21 de janeiro. Não temos previsão para término, mas esse ano de 2020, vamos colocar aqui, dezembro, vou colocar aqui o final aqui até o dia 30 de dezembro, para a gente fechar o sistema e a plataforma. Tá? Eu não vou importar, porque essas informações não estão atualizadas no sistema, ou eu não lancei esse ano de 2020. Vou vir aqui manualmente e colocar todas as informações que eu preciso ter numa planilhinha já compilada, todos esses dados. Tá vendo? Se já tivesse feito esse preenchimento lá na ferramenta de cardápio, eu faria apenas a importação dos dados. Só ia clicar aqui e pronto. Mas
eu preciso fazer o levantamento das informações, se eu não tenho, e vou lançar aqui, tá? As observações que forem pertinentes e necessárias, eu coloco aqui. Vou para os cardápios. Então, eu tenho duas opções de lançamento dos cardápios aqui no período. Eu coloquei aqui, por exemplo, o ano de 2018 e 2020. Mas, na verdade, nós precisamos lançar de 2017, 18, 19 e 20. Desde o início, eu coloquei esse período aqui, foi só para salvar e fazer alguns testes. Mas desde o início das aulas, então, em 2018, o início das aulas foi dia 23, por exemplo, de janeiro. E terminou para dezembro, e terminou no dia 21 de dezembro. E aí, tá vendo que também, aqui eu estou colocando 4, né, dos 4 períodos, mas se eu já tiver todas as informações compiladas em um único arquivo, quando eu falo todas as informações, que são dos anos de 2017, 18, 19 e 20. Melhor ainda, eu venho aqui e já coloco, na verdade aqui é 2017, né? E já coloco aqui esse período, vou colocar até o dia 30, e esse aqui, na verdade, é 17. 24. Então, eu já tenho essas informações dos 4 anos em um único arquivo. Eu venho aqui, isso aqui no sentido de eu não preencher a ferramenta de cardápio nos 4 anos. Eu venho aqui e seleciono esse arquivo para inserir aqui. Só que aqui, tá vendo que também é por tipo de cardápio, ou por grupo de estudantes que eu atendo. Então, eu vou lá, começando da creche 1, que são as crianças de 7 a 11 meses. Não esqueci, eu acho. Né, de 7 a 11 meses. Eu venho aqui, tenho lá na ferramenta de cardápio, eu só preencho isso aqui e depois eu vou lá e salvo. Não tenho na ferramenta de cardápio essas informações de 2017 a 2020, então, esquece isso aqui e vamos para selecionar um arquivo que você tem lá no seu computador para fazer o levantamento, né, com essas informações todas de cardápios para essa faixa etária de 2017 a 2020. De preferência, um arquivo salvo em PDF, tá, pessoal? E aí eu salvo e coloco aqui. Tá? Então, eu tenho essas duas opções. Colocar o período, o grupo de atendimento, e aí tá pronto, ou selecionar um arquivo que eu tenho no meu computador e trazer ele para cá. Fiz isso para todos os grupos, eu posso fazer por ano, mas aí vocês viram que vai dar bastante arquivo aqui. Se eu fizer por ano, para creche 1, 2017, 18, 19 e 20. Para creche 2, 17, 18, 19 e 20. Se eu tiver tudo isso compilado em um único arquivo, muito melhor e mais fácil. Eu já insiro aqui. Melhor ainda se eu tiver todas as informações na ferramenta de cardápio, que eu só seleciono aqui a data e o grupo, tá? E aí, continuando, não consegui preencher tudo isso agora, porque eu não tenho tempo, eu tenho que fazer outras coisas, meu horário já terminou, beleza. Salva, para não perder as informações que você já inseriu, para depois você voltar e continuar com esse questionário. Eu tinha até conversado com a nutricionista de Uruaçu, mas aí acabou que a internet dela não estava dando certo, a gente não conseguiu organizar, que ela iria entrar nessa web aqui de hoje para relatar um pouquinho da experiência que ela já preencheu, na verdade, né, trabalha lá como nutricionista, já preencheu isso aqui ela já finalizou, né? E aí ela ia contar um pouquinho dessa experiência, que a partir do momento que você tem todas essas informações, é tranquilo e rápido para você fazer o preenchimento. Aqui você vai colocar quanto ao funcionamento, né, como está sendo organizado a aquisição dos gêneros alimentícios que irão compor o estoque.
e algumas informações relativas ao estoque. Se vocês utilizam a ferramenta de estoque para organizar a parte de alimentação escolar, vocês conseguem buscar lá todos os arquivos, né? Esse aqui eu coloquei um exemplo, é um estoque que eu já organizei na minha ferramenta de estoque, né, de alimentos não perecíveis, e aí eu busquei para cá e já tenho aqui na plataforma. Aí, todos os tipos de estoque que vocês têm. Hoje, nós praticamente zeramos o estoque das escolas com essa distribuição de kits de alimento, né, de alimentação escolar. Mas, se porventura ainda tiver algum estoque, nesse ano de 2020, é importante vocês inserirem essas informações aqui, tá bom? E de anos anteriores, se vocês tiverem algum relatório, também é importante inserir de 2017, 2018, 2019 e agora de 2020. Valéria, nós não preenchemos a ferramenta de estoque com essas informações da merenda, né, da alimentação escolar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inserir esse documento em PDF lá em arquivos da secretaria, e aí eu só faço a busca dele e trago para cá, ou então esse arquivo em PDF no meu computador e seleciono aqui. Então, ó, são 3 opções para vocês buscarem essas informações do estoque, tá? Na ferramenta de estoque da plataforma, ou arquivos da secretaria, ou um arquivo em anexo que você já tem salvo no seu computador, tá? E aí, olha, aqui vem algumas orientações, né, se vocês quiserem buscar para ajudar vocês nesse preenchimento, né, para resgatar os conceitos de o que é centralizado, descentralizado, escolarizado ou semi-descentralizado, para preencher essas informações com a organização, distribuição e organização dos estoques, tá? E aqui mais algumas informações, só que para utensílios de cozinha. Aqui foi para itens da alimentação escolar, os alimentos, os gêneros alimentícios. Nessa questão 6, são dos itens, equipamentos, né, e utensílios de cozinha. Então, essas informações, e da mesma forma, vocês vão colocar aqui o estoque. Se utilizar na ferramenta de estoque da plataforma, trazer essa informação para cá. Se tiver o relatório salvo nos arquivos da secretaria, trazer essa informação para cá, ou o anexo que vocês têm salvo aí no computador, selecionar ele aqui. Eu até coloquei um exemplo aqui, onde eu selecionei um arquivo do meu computador. E aí, esse preenchimento. Como é o processo de aquisição dos alimentos da agricultura familiar? E aí, se vocês têm uma organização, um passo a passo, uma espécie, assim, de regulamentação, vamos colocar aqui, né, todas as informações necessárias, tá? Quanto aos nutricionistas que trabalham na secretaria, quantos são efetivos? Valéria, quantos são contratados? Só uma complementação. Aí, na questão 7, além de você poder descrever como que é esse processo de chamada pública no seu município, aí nos anexos, o município pode anexar a ata de habilitação dos agricultores. Então, é bem bacana para deixar o registro aí. Deixar o registro. Isso. Inclusive, é importante para saber até quando estará vigente, né? Isso é muito importante para o início do ano que vem, apesar que a gente não tem ainda uma noção, uma orientação de quando é que vão iniciar as aulas presenciais, mas a gente tem que deixar tudo preparado para como se a gente estivesse numa vida normal, iniciando as atividades, né, logo em janeiro. Então, deixar tudo pronto, a gente tem que deixar contratos em aberto, né, para que o pessoal possa participar, possa receber esses alimentos para distribuição. Então, isso é muito importante. Estou vendo aqui, parece que a Jardane conseguiu entrar aqui. Agora eu vou colocar ela aqui para ela falar rapidamente da experiência dela lá no município. Essa aqui, ó, quais foram as prioridades e desafios nessa área durante a gestão, não é só nesse ano de 2020, tá? Esse aqui é pensando de 2017 até agora, tá?
como é que está o planejamento para o atendimento no próximo ano letivo. A gente sabe de todas essas dificuldades com as mudanças, né, apresentadas pelo FNDE, como a gente estava vendo o acompanhamento aqui dos comentários, né, no chat. Nossa, a gente já era visto como ovelha negra da família, agora, então, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação aos gestores escolares, com os manipuladores, né, então a gente precisa, o que precisa ser feito para a gente fazer um trabalho, né, lá nas escolas, até mesmo de convencimento da importância e da ação do nutricionista dentro desse processo de alimentação escolar. Eu vejo isso também, enquanto mais distante o nutricionista está da escola, mais difícil é esse relacionamento e o atendimento aos cardápios que são programados, né, montados com tanto trabalho que eu vejo aqui, para ser executado lá no chão da escola, e a gente, às vezes, encontra um pouco de dificuldade. E aí, a questão 11, né, quais outras sugestões ou recomendações que a equipe deixa para a próxima gestão, independente se essa equipe aqui vai continuar ou não, porque a gente não sabe quem, aqui até então, né, eu, pelo menos, não, né, quem é contratado, quem é efetivo, se vai ter grandes alterações dentro da equipe de direção da secretaria, e anexos, tanto de documentos, anexos de fotos, de programas, de algumas ações que vocês têm feito nos municípios. Aqui no estado de Goiás, se vocês procurarem lá nas experiências do Conviva, vocês vão ver muita coisa da área de alimentação escolar. Eu sempre falo, gente, vamos publicar, vamos relatar, mostra o que vocês estão fazendo, as ações, os programas, projetos que vocês estão fazendo lá nas escolas, tudo isso vocês já têm relatado, vocês já têm fotos, já têm muitas informações. Organize isso aí em documento, né, colocando fotos como anexo, salve PDF e vamos colocar aqui. Então, mostrar essa movimentação que aconteceu durante todo o ano. Mais alguma coisa que vocês querem colocar antes de eu mudar? Valéria. Oi. Sim, Valéria, e também para os nutricionistas fazerem um registro das atividades de EANAM, né, que é Educação Alimentar e Nutricional, então bem bacana para fazer esse arquivo através desse anexo para deixar de registro do que foi trabalhado dentro das escolas durante esse período de gestão de 2017 a 2020. Jonathan, coloca as perguntas. Isso. As questões. No chat, Valéria, temos algumas questões bem específicas e pontuais, se há algum prazo, né, para conclusão ou para iniciar o memorial de gestão. Pode começar ontem, tá? Na verdade, como a gente está bem próximo, a gente pensa assim, ainda tem alguns meses, mas os dias estão passando e a gente nem vê. O prazo final vamos colocar assim, o dia 31 de dezembro. E aí, como 31 é sempre aquele dia que a grande maioria já está assim, esperando a virada do ano, não deixe passar do dia 30 de dezembro, tá? Nós temos aqui, ela tentou entrar agora e caiu de novo, já ia colocar ela aqui para dar o depoimento. Ela já fechou, né, o questionário da alimentação escolar. E para além do questionário de alimentação escolar, eu estava conversando aqui, acabei que eu entrei e talvez alguns não tenham visto. Lembra que eu falei no contexto da pandemia aqui? Tem algumas perguntas também muito específicas, como já começaram a preencher, eu vou vir aqui editar. Muito específicas para alimentação escolar. Eu vou lá embaixo, na área de, cadê? Relacionamento com as famílias, ações junto aos conselhos, aqui, ó, alimentação escolar. São poucas as perguntas, mas são fundamentais, principalmente com toda essa dificuldade que os municípios estão enfrentando agora com relação a kit, com relação ao que vai fazer com o recurso que fica lá na conta, como é que está sendo distribuído, ou se não está sendo distribuído. Então, olha, essa de alimentação escolar, ó, a questão 18, a questão 19 e a questão 20. Então, é muito importante que vocês venham aqui, solicite o acesso, tá, ao dirigente municipal de educação, que é o secretário ou a secretária do seu município, para você conseguir entrar aqui e responder, tá? Aqui é sobre se tem sido
essa alimentação tem sido garantida aos estudantes da rede nesse período, né, de que forma, quais as estratégias que o município adotou para a distribuição, distribuir os alimentos à família, se não teve, coloca aqui também, que isso é importante relatar, e se teve, como é que foi organizado, se vocês distribuíram aquelas orientações junto aos kits, vamos colocar aqui nos anexos. Tudo, gente, que vocês tiverem, registrem. Tá? Isso é muito importante, até porventura da próxima gestão questionar o que vocês fizeram, deixaram de fazer. Então, é importante deixar registradas as ações, para que elas fiquem, como é que eu digo assim, elas fiquem como registro mesmo, para vocês acompanharem, e os futuros, quem entrar na gestão, conseguir visualizar o que vocês fizeram, mesmo se não der continuidade, mas saber o que aconteceu e partir dali, fazer um novo planejamento, tá? E se porventura também haver algum questionamento da forma como vocês executaram, peraí, tudo isso aqui está registrado, tem tudo acompanhado pelo CAI, assinado pelo CAI, todas as normativas nós obedecemos, então, deixe tudo registrado. Mais alguma questão aí, Jonathan? Sim, tem uma última questão, então, é que se pode começar o preenchimento do memorial de gestão a partir, ou começando por 2017. Sim, pode sim. No caso, na verdade, é melhor a partir de 2017 para deixar relatado 2017, 18, 19 e 20. Somente se vocês não tiverem, de forma alguma, informações de anos anteriores, né? Mas o ideal é que realmente isso aconteça. Queria só dar uma complementada aqui, Valéria, para alguns nutricionistas que ainda não conhecem a plataforma Conviva Educação. Então, o Conviva Educação é uma iniciativa da Undime, né, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e na plataforma nós temos várias ferramentas, conteúdo, nós temos a área de rede para apoiar a gestão, né, dos municípios na educação. E na plataforma nós temos uma ferramenta muito bacana, que é a ferramenta Cardápios, onde vocês podem fazer o registro do cardápio do município de vocês. A ferramenta é muito boa, porque ela traz já você preenche e ela já gera um relatório com a ficha técnica do município, dos cardápios de vocês. Então, é muito bacana. Entrem, se vocês não têm um cadastro, faça o cadastro, solicite para o dirigente, o usuário principal do seu município, fazer as permissões, como a Valéria mostrou lá. E é muito bacana. A Valéria está mostrando aí para vocês. Então, essa é a página carinha da nossa ferramenta Cardápios. Então, vocês podem fazer o registro dos tipos de cardápios que vocês utilizam no município, de acordo com a modalidade de ensino que vocês têm. Vocês vão poder fazer o cadastro de alimentos e preparações, e aqui nessa aba de alimentos e preparações é onde vocês vão cadastrar, fazer o registro da ficha técnica, e no cardápio vocês conseguem distribuir o que você inseriu, tanto no tipo de cardápio como nos alimentos e preparações, para as escolas que vocês atendem no município. Hoje nós estamos falando especificamente da ferramenta Memorial de Gestão, que ela traz informações sobre todas as áreas de gestão, né, do município da educação, e ela traz informações também aqui, a gente pode fazer essa integração com a ferramenta de cardápios que está disponível também aí na plataforma. Então, se vocês ainda não conhecem a plataforma, não utiliza, procure ou a Valéria, que é a articuladora em Goiás, eu, articuladora do Tocantins, e o Jonathan, do Rio Grande do Sul, para orientar vocês nesse processo. Microfone, Valéria. Eu fecho aqui por causa do barulho e esqueço. Eu vou dar a permissão aqui para Jardane participar aqui conosco. Deixa eu fechar aqui. Aí.
Olá, Jardane, tudo bem? Você está sem o áudio. Boa tarde, tudo bem Boa com vocês? Tarde. Tudo. Como nós hoje falamos, né, dessa parte também de preenchimento, né, da ferramenta memorial de gestão na área de alimentação escolar, que a gente até tinha conversado, que você, inclusive, já finalizou, não é isso? Então, só Sim. passar rapidamente, assim, a sua experiência no preenchimento. Se foi complicado, como é que foi, se você já tinha todas essas informações. Então, foi uma coisa nova, eu acabei de estar assumindo, né, esse cargo aqui em Uruaçu, então acaba que teve uma dificuldade por ser um momento de transição, mas aí sentei juntamente com a coordenadora da merenda escolar, a gente tirou todas as dúvidas, fez o conhecimento de todas as áreas, né, e a gente fez o preenchimento. A dificuldade foi mesmo nessa questão de transição, de saber como que estava sendo todo o procedimento, como que a gente estava agindo agora, qual que estava sendo a diferença, chegar naquele norte para chegar na melhor resposta para a plataforma. De todas as formas, eu achei assim as perguntas bastante coerentes e importantes, né? Que dá até para a gente ter um norte melhor daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa acrescentar no nosso trabalho. Então, assim, bastante válido o memorial de gestão, tanto para passar para uma próxima gestão, quanto para nós mesmos, para melhorarmos esse finalzinho de tempo, ainda mais agora em momentos de pandemia, né? De uma incerteza de quando volta às aulas, se vai voltar, se não vai voltar, entrega de kits. Então, um momento de adequação, atualização, onde nós, profissionais, graças a vocês, temos uma luz para a gente poder realizar o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, foi uma experiência válida e que agregou muito no nosso trabalho. Obrigada. É exatamente isso que a gente gostaria de repassar para os usuários, para aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão assistir depois, nesse sentido do nosso trabalho, que a plataforma Conviva, ela vem com um apoio para as secretarias municipais dentro dos processos. Esse é um procedimento, é um processo que acontece a cada 4 anos, que é a transição de gestão, e o memorial, ele funciona exatamente como a Jardane colocou aqui, no sentido de fazer um apanhado de todas as informações, de tudo que foi feito, e a partir dali também ter um diagnóstico do município. Que aí, para a próxima gestão, sendo a mesma equipe, ou sendo uma equipe diferenciada, já tem esse diagnóstico. A partir dali, o que a gente precisa correr atrás, o que a gente precisa melhorar, e o que está dando certo, e que a gente vai continuando fazendo as adequações necessárias. Então, isso que é muito importante, e é isso que a gente, né, gostaria de transmitir e levar a todos os municípios dos nossos estados. Alguém, pelo andar da carruagem, né, que a gente já está aqui bem avançado no tempo, vocês querem fazer mais alguma contribuição, alguma fala, Maiara, Jonathan? E agradecer imensamente, né, a participação da Jardane, por mais, eu nem sei se eu estou falando seu nome corretamente. Se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor. Tá certo. Então, beleza. Porque tem algumas pronúncias, né, que às vezes são diferenciadas, a gente fala da forma como lê, mas, assim, agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho dessa experiência para nós. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar de uma live tão importante, né, para a gente. Jonathan, você tinha aberto o áudio? Não, a princípio eu acho que era isso, a gente já pode ir para os encaminhamentos finais também, né?
Eu vi que alguém colocou a Júlia Bueno, como é que faz para falar com o Jonathan. Então, lá no nosso site da nossa Undime tem lá o acesso também, né? Ou dentro da própria plataforma Conviva, do lado direito, lá tem o itemzinho, né? O balãozinho onde pode clicar, que vai ser direcionado o atendimento para nós, podermos ajudar cada um de vocês aí nos seus estados, né? Cada um com o seu articulador, a partir do momento que estamos sempre à disposição para colaborar, né, e para fomentar boas práticas de gestão a partir da plataforma Conviva com vocês aí. Aqui, ó, já estou até mostrando aqui onde entrar na plataforma, ela pode acessar aqui que já vai conseguir falar contigo. Isso. Perfeito. É importante se identificar com o município, né? Porque o do Rio Grande do Sul é um dos maiores estados em termos de números de municípios que a gente tem no Brasil, e aí a gente vai conversando a partir de então. É isso. Bacana. Eu quero agradecer, né, a participação de todos os municípios, todos os estados que esteve aqui com a gente, a Jardane, né, com a sua experiência, aos articuladores Valéria e Jonas por compartilhar esse momento, agradeço, e me coloco à disposição de todos os nutricionistas, de toda a equipe técnica de alimentação, para eventuais, né, dúvidas, orientações. Lembrando para vocês registrarem, tá? A Valéria colocou o link aqui nos comentários para registrar a participação, então preencham lá que a gente vai fazer a emissão do certificado e encaminhar os materiais que foram divulgados aqui, a formação para vocês. Isso. E as questões, porque ainda tem muitas questões para serem respondidas, senão a gente ficaria aqui o resto da tarde para, né, para a gente estar batendo papo, não que isso fosse um problema, um trabalho, né, mas é um problema por causa do horário e do tempo. Mas aí a gente vai puxar todas essas questões e encaminhar essas respostas para vocês ao longo dessa semana, tá bom? Não esquece, lá no final do chat ou na descrição aqui do vídeo tem um link para vocês fazerem inscrição, tá bom? Então, boa tarde a todos, obrigada pela participação e qualquer coisa é só entrar em contato conosco.